Quando a gente fala de empreender, a primeira coisa que já vem à mente são todas as nossas limitações. Assim foi comigo também. Quando eu comecei a empreender, há 16 anos atrás, para mim foi um balde de água fria quando chegou na minha casa, aqueles produtos para eu começar a mostrar para as pessoas, a começar a falar, e eu entendi que, apesar de ter feito administração de empresas, ter estudado dentro da faculdade sobre marketing, ter administrado uma fazenda exportadora de soja, liderado equipes ali que trabalhavam dentro da fazenda, eu entendi que o ramo que eu estava começando a atuar era totalmente diferente da vida que eu tinha, das ideias que eu tinha e das coisas que eu havia aprendido. Por quê? Nós não aprendemos numa universidade como empreender, nós não aprendemos sobre posicionamento de mercado, nós não aprendemos sobre venda, nós não aprendemos como abordar uma pessoa. Então, quando eu me deparei diante dessa nova oportunidade, diante de fazer alguma coisa para poder trazer mais rentabilidade para minha casa, eu me vi numa situação, num bico de sinuca, literalmente. Eu falei assim, gente, como eu vou fazer isso? Por quê? Eu olhava para o meu financeiro e eu quero te perguntar se você passa por isso também. Eu olhava para o meu financeiro e eu sabia que eu tinha potencial para mais. Eu era uma excelente profissional naquilo que eu atuava. E eu olhava e falava assim, não, eu mereço mais que isso, eu tenho possibilidade de conquistar mais. E foi quando eu tomei a decisão de começar a vender um produto de porta em porta e aquele produto, simplesmente ele chegou na minha casa naquela caixa e quando eu olhei para tudo aquilo eu falei assim, não, o que eu tenho que fazer agora? Quais são os próximos passos? E aí é onde muitas pessoas se perdem quando começam um negócio, quando começam a empreender, quando começam a trabalhar de forma independente. A primeira coisa que o empreendedor ele precisa saber é que para ter sucesso você precisa ser o seu chefe mais chato da vida. Você precisa entender que o trabalho, porque muitas pessoas às vezes saem do trabalho para poder começar um negócio próprio e se perdem na gestão da vida, é isso mesmo, porque quando, em especial as mulheres, esse vídeo aqui é bem direcionado para você mulher, em especial para as mulheres que começam a empreender, ela tem casa, ela tem filho, ela tem marido, ela tem escola de filho que tem que levar, que tem reunião, ela tem 1001 pratos para equilibrar. Então, se eu não começo a gerir a minha vida, se eu não começo a fazer uma gestão do meu tempo, o que acontece? As coisas, elas não caminham na velocidade que você deseja. E às vezes você viu uma oportunidade, às vezes você está numa oportunidade que é maravilhosa, que pode potencializar a tua história, só que aí você olha para todas as outras coisas e você se engana achando que você trabalha de 8 a 10 horas por dia. Mas a grande verdade é que você passa o dia todo correndo para lá e para cá e você não tem o foco naquilo que você precisa executar. Então, para mim, essa caminhada toda, saindo do menos zero, porque quando eu comecei eu não tinha dinheiro nem para investir, eu não tinha dinheiro eu não tinha um cartão de crédito para poder comprar o produto, mas eu tive que desenvolver as habilidades necessárias. Então entenda uma coisa, a primeira coisa que você precisa entender se você quer ter sucesso no empreendedorismo, se você quer mudar a tua realidade, a tua história, porque ninguém nasceu pronto. E uma das coisas que eu aprendi nesse caminho, nessa caminhada, é que eu não nasci pronto, muitos de vocês que estão aqui assistindo não nasceram prontos, mas existe uma habilidade de desenvolvimento que está dentro de você e você precisa querer desenvolver as habilidades. Então, quais são as habilidades que te faltam? O que é que hoje você olha em alguém e fala, nossa, eu preciso ter isso, eu preciso fazer aquilo? Qual é a habilidade que você precisa desenvolver para que você tenha uma alta performance nos seus negócios, para que você consiga atingir o teu potencial no sentido máximo dele? Porque você nasceu para viver 100% a tua história. É como uma árvore. Se essa árvore ela cresce e ela não dá os frutos, ela não está vivendo o propósito dela, para aquilo que ela nasceu. Então, quando você toma a decisão de empreender, quando você toma a decisão de dar um passo à frente, você precisa entender que existem 3 coisas que você vai precisar e uma delas é a tua mente, a tua habilidade de desenvolver novas habilidades. Para isso você precisa desejar e você precisa expandir esse potencial. Então, a mente ela vai determinar o teu sucesso, a mente ela vai determinar quantas vezes você vai cair e vai levantar, a mente ela vai determinar quanto tempo depois de uma queda que você vai demorar para se reerguer. A mente ela vai olhar para você e você vai entender através dela qual é a velocidade, qual é o tamanho, qual é o objetivo, qual é o teu potencial. Porque muitas vezes quando a gente fala de mentalidade do empreendedor, a gente olha para tudo isso e fala assim, meu
Deus, eu aprendi até aqui. Então você mesmo está colocando um limite nas suas escolhas, você mesmo está colocando um limite no teu processo de crescimento, na tua alavancagem. Então, se eu pudesse hoje te dar uma dica e falar assim, olha, cuida disso aqui, é da tua mentalidade, de como você tem pensado e dentro desse contexto da mentalidade, olhar para as habilidades que te faltam para ser um grande empreendedor. Eu tive que desenvolver em mim várias coisas, eu tenho trazido aqui para vocês nesse canal muitos vídeos e eu tenho trazido para vocês várias coisas, dentre elas, ideia de como eu mudei meu estilo, de como eu mudei meu cabelo, de como eu me posicionei diferente. Eu tive que aprender a pegar no microfone, eu tive que aprender a me colocar de pé, eu tive que aprender a colocar minha postura. Eu não nasci pronta. Foi um trabalho exaustivo, constante, de modelar pessoas, de analisar pessoas, de estudar, de ler um livro, de ver qual era a melhor forma de me posicionar para que eu tivesse o resultado que eu gostaria. A segunda coisa que você precisa entender para que você seja uma empreendedora de sucesso é que você vai receber críticas, sim. Agora, qual a importância você tem dado para essas críticas? Qual é a grande verdade por trás de tudo isso? Porque é muito fácil as pessoas apontarem, te criticarem, mas aí quando você sabe quem você é, quando você tem o teu DNA ativado, você não se deixa abater, você não deixa cair, você não se deixa simplesmente se machucar diante das situações. Você, quando você entende quem você é, quando você ativa o seu potencial dentro de você, você se torna simplesmente uma pessoa imparável. E é isso que eu quero falar para você hoje. Independente do ramo que você tem atuado, independente de como você tem começado, entenda que existem 3 situações que você precisa estar de radar ligado o tempo todo. E a primeira delas, eu já falei, é a mente. A segunda coisa é a gestão desse tempo, a gestão da tua vida. É você olhar para todas as coisas que tem ao teu redor e entender que você dá conta de fazer. É óbvio que em alguns momentos é como um avião, onde você, quando está naquele processo, quando você está naquele caminho, às vezes você vai precisar acelerar mais em alguma área para que você possa decolar e planear sobre aquela área. Depois você vai olhar para outra área e você dá aquela acelerada ali e aí quando você vê, você está com todos os pratos equilibrados. Mas você precisa entender que aonde tem uma situação que te desafia, é ali que você tem que colocar teu foco e solucionar. E não simplesmente se colocar na posição de vítima e esperar que o mundo, que a crise, que as pessoas venham atrás de você. Você é dona do teu negócio. E eu lembro exatamente quando, nesse processo de evolução, eu lembro cada etapa, cada processo, cada coisa que eu precisei vivenciar para que eu chegasse aonde eu cheguei, para que eu fosse autoridade naquilo que as pessoas estavam buscando numa liderança. Então, se você quer empreender, você precisa entender que você vai precisar multiplicar isso nas pessoas que estão ao seu redor. Sozinho, é impossível você atingir todo o potencial que você nasceu para viver. Então, entenda que esse compartilhar, esse ajudar outras pessoas a vir com você é o que vai fazer grande diferença no teu desenvolvimento. E a terceira coisa é ter um olhar bem refinado para as questões financeiras. Isso mesmo, a maioria das mulheres, elas não gostam muito de pôr a mão na massa quando se trata de dinheiro. Por quê? Porque veio muitas crenças por trás. Por trás do empreender existe administração de tempo, administração financeira, existe mentalidade. Se você não é bom em uma dessas áreas, se você não é boa em uma dessas áreas, você precisa parar, entender o que falta de habilidade e procurar entender. Tudo você aprende fazendo, você buscando conhecimento e colocando em prática. Eu falo muito isso, as pessoas às vezes querem ter um resultado imediatista, as pessoas querem apertar um botão e as coisas acontecerem do dia para a noite. Eu vou te contar um segredo, as coisas acontecem rápido, mas você tem que estar preparado para isso, ou seja, qual é a minha parte? A minha parte é estar preparado. Se eu não tenho a preparação, eu vou me preparar para isso, para que quando eu chegue na minha hora de atuação, eu esteja simplesmente no 12, pronta para fazer acontecer.